Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 35ª parte do livro Fernanda Brum, e foi assim, escrito por Fernanda Brum. Cura-me. Tudo estava indo bem. Nossos primeiros dias no novo bairro foram novidade para nós e para os vizinhos, que logo se acostumaram com a rotina de entra e sai e tantas visitas. Casa cheia, muitos amigos e música, muita música gospel. Isaac tinha 2 anos e meio, quando mudamos para lá. No seu aniversário de 3 anos, a mesa com docinhos e o bolo foram montados no quintal. E ele comemorou com os joelhinhos ralados e uma cicatriz na testa, dos pontos de um tombo que tomou na primeira semana na casa nova. Dali para frente, muitas coisas mudaram. Nós não buscávamos outro ministério para congregar, mas o Espírito Santo soprava para um novo tempo na Barra da Tijuca. Ainda resistimos muito tempo até que Deus nos levou para a IBC, Igreja Batista Central da Barra. O começo foi um tempo de silêncio, de ficar no banco, de aprendizado, mas logo fomos abraçados e inseridos em família. A primeira prova que passei foi outro aborto espontâneo. Esse foi o meu 4º aborto, o segundo depois do Isaac. Estávamos tentando engravidar havia alguns meses. Tínhamos mais espaço e estávamos muito felizes na casa nova. Quando fiz as fotos para o CD Cura-me, cuja gravação foi concluída no começo daquele ano, já estava gravidinha, mas ainda não sabia. Na IBC da Barra, dirigíamos a quarta profética, que acontecia em uma pequena casa do condomínio Rio Mar. Eu estava com quase 3 meses de gravidez, quando um grande hematoma se formou ao redor da placenta. A ultrassonografia mostrou aquela bolsa de sangue e nós passamos a orar todos os dias para que ela fosse absorvida pelo meu organismo. Eu dirigia o culto de mulheres e essa situação me afetou muito. Eu não queria contar que estava abortando, pois me preocupava em como ficaria a fé delas. Ali fui quebrantada mais uma vez e o carinho da igreja local fez toda a diferença em minha vida. Depois de um período de repouso, repeti a ultrassonografia. Lá estava o bebê, sem batimentos cardíacos. Aquilo parecia um filme de terror para mim. Fiz tudo o que os médicos orientavam. Busquei tratamento nos melhores lugares e sempre orava. Como aquilo podia estar se repetindo pela 4ª vez? Azedei como leite e me encolhi na dor. A curetagem foi marcada. Minha amiga Leia Miranda foi andar comigo, pois eu precisava entrar em trabalho de parto depois da aplicação de um medicamento local. Caminhamos e caminhamos por horas no shopping para tentar evitar a curetagem e nada. Eu queria tanto aquele bebê que não o liberava nem depois de morto. O dia seguinte foi trágico. Leia tentou me consolar, perguntou se não queria viajar em família, contou-me suas experiências, orou comigo. Eu fui internada pela manhã, não tinha muito o que falar, só chorava. Os enfermeiros vinham tirar fotos e pegar autógrafos. Eu não conseguia disfarçar minha dor. Assinava as agendas chorando, mas me negava a tirar fotos. Esperei minha amiga Vanessa chegar para me acompanhar no centro cirúrgico. Era anestesista e eu queria alguém conhecido velando por mim enquanto estivesse anestesiada. Apaguei enquanto contava para ela que dali a 5 dias eu, Emerson, a Ariane e o Isaac iríamos fazer um passeio num resort em Muro Alto. Leia me presenteou com esse tempo. Ela disse que seria bom para mim. Nem terminei de compartilhar a notícia e apaguei. Só me lembro de acordar com aquele vazio horroroso no ventre, os seios fartos de leite, o ventre vazio, nenhuma criança nos braços. Dessa vez eu senti muita dor, uma ardência que me consumia. Eu me senti revirada por dentro. Assim que abri os olhos, comecei a chorar. Vanessa pulou ao meu lado e perguntou: está com dor? O Emerson segurou minha mão. Eu não respondi nada, acenei com a cabeça afirmativamente. E ela foi pedir um medicamento. Meu pai chegou, pegou meu feto morto e o levou para ser examinado num laboratório forense em São Paulo. Queria descobrir a causa dos abortos. Eu, por outro lado, estava amarga, atravessada ao meio e não queria saber de mais nada. Cheguei em casa e não tive tato para conversar com Isaac. Ele perguntou sobre o irmãozinho e eu logo disse que não tinha mais irmãozinho. Foi horrível. Todos choramos ao mesmo tempo. Parecia que a sabedoria do Espírito Santo havia sido roubada de mim.
Comecei a viver um luto acumulado, um luto antigo, que eu não chorei devidamente, que não foi tratado. Calcei a botina sem curar as feridas e toda vez que Deus me descalçava, eu sangrava nessa área. Precisava ser curada, não podia mais ignorar essas dores. O consolo do Espírito Santo. Fomos para o resort em Muro Alto, um lugar muito chique e agradável, que eu já havia visitado em férias. Chamei o gerente, que já me conhecia, e implorei: pede para ninguém me procurar, eu estou de luto, meu bebê morreu na minha barriga e eu preciso chorar. Passei muitas horas andando na praia chorando. Quando caía a noite era pior. Durante o dia eu tentava brincar com Isaac, mas à noite eu chorava. Ficamos lá 4 dias e eu precisava voltar. O meu chamado é para o evangelismo, mas eu nunca fui cínica com a igreja. Quando estou triste, compartilho e busco cura publicamente. Neste período eu contava: perdi um bebê, estou triste, vamos cantar? Lembro-me bem de ter ido ao congresso de adoração do Diante do Trono alguns dias antes da curetagem. Sentei-me lá no fundo do palco. Ana Paula Valadão pegou minha mão e me consolou carinhosamente durante toda a pregação da pastora Zenete. No final, me colocou junto com o Diante do Trono e começamos a salmodiar. Eu rompi em um cântico espontâneo. Ainda que a figueira não me dê frutos, eu, todavia, me alegrarei em ti, Senhor. As lágrimas desciam e eu adorava, apesar da dor. Voltando para casa, pedi a todos que fossem para a igreja. Eu queria ter um tempo a sós com Deus. Peguei uma grande cortina na qual eu estava fazendo bainha e fui costurar. Enquanto costurava, me derramei aos pés do Senhor, dizendo: meu Jesus, somos só nós dois agora. O Senhor me conhece, sabe o que eu tenho contigo. Se não queres mais me dar filhos, fecha a minha madre. Eu não quero mais filhos da minha carne pela minha vontade, quero gerar segundo o seu sonho. Se o Senhor tiver alguém aí no céu para me confiar, por favor, Jesus, eis-me aqui. Chorei sobre as cortinas por muitas horas, aflita, derrotada. Levantei-me resignada. Eu precisava reagir, seguir. Não podia passar a vida sobre aquelas cortinas. E mais uma vez coloquei meus pés ensanguentados nas botinas da vida, amarrei bem amarrado e não quis mais olhar. No dia seguinte, meu pastor Josué Valandro Júnior foi me visitar. Em sua oração, também pediu ao Senhor que fechasse minha madre e que, se não fosse da vontade dele, que eu não mais engravidasse. O CD Cura-me estava derramado pela nação, e as multidões sorviam as canções, bebiam aos baldes e recebiam cura. Eu era remexida todo o tempo nas ministrações, e com autoridade ministrava a canção Aborto Não. Se havia alguém que odiava o aborto, esse alguém era eu. Passei a odiar essa palavra e o espírito maligno que a envolve, amando as mulheres e odiando o aborto. Cantei por muitas vezes essa canção com lágrimas nos olhos. Durante 8 meses, não evitei gravidez. Segui ministrando, viajando e preparando o DVD Cura-me, que foi um dos maiores desafios da minha vida. Nos meses que antecederam esse DVD, fui tomada por uma curiosidade. Queria descobrir o diagnóstico daquela esterilidade. Mergulhei em exames, consultas médicas, procurei os maiores centros de diagnóstico. Coloquei na cabeça que se eu tivesse a resposta, eu poderia orar adequadamente. Repeti muitos exames. Fiz um tratamento que consiste em produzir uma vacina do sangue do meu marido e aplicá-la em mim. Durante essa gestação, tomei 2 doses da vacina, mas não continuei depois do aborto espontâneo. Nenhum diagnóstico era coerente. Ninguém chegava a um motivo para os abortos. O resultado do exame forense chegou. O feto não tinha defeito. Morreu de deslocamento da placenta, apesar do reforço hormonal. Eu continuava exausta em meio a livros e a livros de embriologia, pilhas e pilhas de exames meus e do Emerson. Em Belo Horizonte, terra de bênção. Era outubro de 2008. Emerson e eu fomos para Belo Horizonte a convite da amiga Ana Paula Valadão para ministrar no Congresso de Missões da Igreja Batista da Lagoinha e do CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. No dia seguinte às ministrações, fomos até a Estância Paraíso e lá oramos com a irmã Nozinha. Deus nos ministrou muito. Por divina revelação, a irmã Nó, que era cega, viu pelo Espírito uma faixa de luta atravessada no meu peito e outra no peito do meu marido. Ela perguntou o que era aquilo e nós contamos nossas histórias de perdas. Arrancamos a faixa de luto profeticamente enquanto orávamos. Saímos da sala de oração lavados no consolo do Espírito Santo e com uma nova direção para nossa equipe na estrada.
Jesus recolheu para a eternidade a irmã Nó no ano de 2012 e sentimos a sua falta. Obrigada por acompanhar este momento da leitura do livro Fernanda Brum e Foi Assim.